E tem sido muito comum a ocorrência de desmaios ou mal-estar por conta desse calorão dos últimos dias. Importante, Importante, né? Saber, importante isso. Lucas, o que fazer? Exatamente. O que fazer nesses casos para pressão baixa? O Gabriel Prada, ao vivo, vai trazer para a gente essas dicas. Oi, Gabriel, seja bem-vindo de volta. Oi, Lucas. A gente está aqui direto do nosso estúdio panorâmico na Beira-Mar para falar justamente desse assunto que acaba sendo uma pauta bem frequente no verão, né? Suor, desidratação, tontura, são bem comuns, mas podem sinalizar realmente aí um caso de pressão baixa. O que acontece? Ali durante essa época que a gente tem uma temperatura muito alta, muito elevada, a gente tem uma dilatação dos nossos vasos sanguíneos e isso dificulta realmente a nossa circulação. Mas quem vai falar melhor para a gente sobre esse assunto é a Ananda Carneiro, que é médica cardiologista, vai explicar para a gente primeiro como que funciona, né, essa questão da nossa pressão arterial. Doutora, bom dia. Bom dia. Então, a gente precisa do nível de pressão arterial ok para garantir o fluxo sanguíneo para os nossos tecidos, para o cérebro, para o coração, para os rins, né? E todo o nosso corpo, obviamente. Mas diante de temperaturas muito elevadas, essa vasodilatação, ela causa uma queda de pressão, né? Então, quando a gente coloca mais ou menos como um nível de pressão baixo, quando a pressão ela fica menor do que 9/6. Obviamente, para algumas pessoas, mulheres jovens, né, adolescentes, mulheres magras, essa pressão de 9/6 é uma pressão ok para essa população, é muito tranquila e está tudo bem. Agora, quando a gente está falando de pacientes mais idosos, que esse nível de pressão lhes causa algum sintoma, né, de vertigem, de tontura, mal-estar, a gente precisa fazer as orientações necessárias para que eles estabeleçam uma pressão melhor, para que não tenham nenhum risco de queda, né, de instabilidade postural. E esses acidentes domésticos muitas vezes acontecem nesse cenário de queda de pressão. E a gente estava conversando antes aqui de entrar no ar, uma curiosidade é justamente o fato de que nessa última semana você vem atendendo muitos casos de pressão baixa, né, doutora? Isso, especialmente pelas altas temperaturas, né? Eu tenho bastante pacientes idosos, então pacientes que já fazem tratamento de hipertensão arterial, que muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste de dose, reduzir os medicamentos nessa época do ano. Eu sempre gosto de reforçar no consultório, assim, os pacientes que muitas vezes produzir um tratamento para doenças, para depressão, para doença de Parkinson, os pacientes que usam medicamentos para disfunção erétil. Esses medicamentos, eles podem corroborar com uma queda de pressão, então muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste, né, do tratamento de pressão que eles vêm utilizando diante dessas outras terapias. Agora, doutora, falando então sobre sintomas. A gente tem aí um dado do Ministério da Saúde que fala que 30% da nossa população no Brasil possui a pressão alta, né? Então, alguns sintomas ali eles se confundem, né? Os sintomas são muito parecidos da pressão alta e da pressão baixa. Como que a gente pode fazer para identificar isso? Qual que é a orientação nesse momento? Porque isso pode sinalizar aí até uma doença cardiovascular, né? Hoje em dia, as pessoas têm aparelho de pressão em casa e, né, muitos pacientes gostam de aferir a sua pressão arterial. Então, às vezes o paciente já chega para você com uma noção do que ele vem aferindo em casa. Mas é muito importante que essa decisão de medicamento e de orientação seja feita numa consulta médica, né? Aí o médico julga se é necessário o paciente seguir em controle em casa ou não. Então, assim, a pressão alta, geralmente, quando sintomático, o paciente tem dor de cabeça, facial, mas também pode sentir tontura. E na pressão baixa, o paciente tem sintomas mais em relação à postura. Ele levanta da cadeira, ele fica tonto, né? Ele termina uma refeição, às vezes, muito rica em carboidrato, bebida alcoólica, ele se sente mal depois da refeição. Tontura, tem vertigem, às vezes, um borramento da visão. Então, são sintomas mais de pressão baixa, assim. E é mais característico, assim, a pressão baixa. Fica mais claro para a gente identificar que são sintomas de pressão baixa. Perfeito. E na hora que a pessoa se sente dessa forma, teve uma tontura, realmente sentiu, opa, acho que a minha pressão deu uma queda. Qual a melhor ação, como reagir nesse momento, né? E como prevenir também? É importante colocar o pacientinho deitado, né? Sempre com a perna acima do nível do coração e da cabeça, para que tenha uma melhora de fluxo sanguíneo para o cérebro, né?
hidratar e hidratando esse paciente, né, nos primeiros minutos ali, e aos pouquinhos o paciente começa a melhorar, às vezes tem essa sensação da visão ficando turva, vai melhorando, a sensação de náusea também vai melhorando, e a gente vai aos pouquinhos sentando o paciente. Medida assim que você faz em casa, né? Eu sempre gosto de orientar a família quando tem paciente idoso, principalmente. Agora, para a gente atravessar o verão, né, altas temperaturas, assim, eu sempre gosto de pacientes no consultório, né, e muitas vezes a gente precisa aumentar um pouquinho do aporte de sódio na dieta, né, é óbvio que o médico vai orientar isso em consultório, para que a gente tenha um nível de pressão um pouquinho mais alto, para que o paciente se sinta bem. É importante evitar fazer atividade física para quem pratica ao ar livre, especialmente, nos horários muito quentes do dia, com sol muito forte, evitar. Uma hidratação é muito importante, né? Para quem treina, especialmente, a gente garantir um aporte hídrico antes do treino, durante e depois. As roupas, né? Roupas confortáveis nessa época do ano, evitar tecidos que não transpiram, que diminuem a dissipação de calor. Cuidar com as medicações, né? Que nem eu falei anteriormente, para os pacientes que estão em tratamento antihipertensivo, se não é necessário fazer um ajuste de dose. Então, às vezes o paciente está sintomático, marca o cardiologista, vai no consultório, conversa para a gente testar as pressões. Muitas vezes a gente testa a pressão deitado, de pé, sentado e de pé, para avaliar se o paciente está tendo instabilidade postural, queda de pressão, exatamente para evitar acidentes domésticos, né? Porque um idoso que cai, isso pode ser muito grave. E basicamente acho que são essas medidas, assim. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, pelas tuas orientações. E é isso, gente. Para quem é alto, é pior ainda, viu, doutora? Eu, por exemplo, sou bem alto, eu vivo dando tela azul, igual a gente chama, né? Porque levanta muito rápido, a gente acaba realmente tendo essa tontura. Então, é importante levantar devagar, se manter hidratado e tomar cuidado, principalmente agora com essas altas temperaturas que a gente está vivendo. Eu volto ao estúdio.